Chegamos aqui, então, à terceira parte, ao nosso terceiro vídeo preparatório para a aula ao vivo, né, para o webinário, que é Ative o seu brilho, fator X. Então, a gente está na jornada Let Love In, esse é o nosso terceiro vídeo. Se por acaso você não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assiste, porque o prazo só vai até o dia 31, depois esse material todo vai ser tirado do ar. E são 3 aulas preparatórias, né? 3 pequenas aulas preparatórias, essa é a terceira delas, para a aula ao vivo, onde a gente vai falar, então, dos 6 passos completos, e aí a gente vai juntar tudo isso e vamos falar dos 6 passos para você, qualquer mulher, atingir o amor na maturidade, o amor que você realmente merece. O que a gente já viu até agora? Então, nos capítulos anteriores, quer dizer, nas aulas 1 e 2, nós falamos da importância da autoconfiança e da autoestima para você alcançar qualquer objetivo que você deseja e principalmente para você alcançar o objetivo de encontrar o amor, né? As pessoas só percebem de você aquilo que você mostra para elas. E aquilo que você mostra para elas depende de quanto você se valoriza, quanto você acredita em si mesma. Falamos das formas de concentração interna, falamos da maneira como a gente percebe o mundo, né? A gente percebe o mundo através da nossa interpretação da realidade. E falamos de mindset, lembrando que eram 2 mindsets. Tem, então, o mindset fixo, que é aquele no qual possivelmente você foi criada, eu pelo menos fui criada nele, que é aquilo que as coisas não mudam nunca. E o mindset de crescimento, que é a nossa obrigação, através do tempo, perceber, ter a mentalidade de que as coisas mudam sim a partir do momento que a gente puder mudar. Inclusive, no texto que acompanha esse terceiro vídeo, eu trago um link de um TED Talk da doutora Carol Dweck, que é a autora desse conceito, esse conceito que vem revolucionando a psicologia moderna. Falamos das crenças empoderadoras e das crenças limitantes e como transformar crenças limitantes em empoderadoras. Falamos do pensamento da abundância, do pensamento de escassez. E, basicamente, o que a gente está fazendo até agora, no primeiro módulo, no segundo módulo, é fazer uma reprogramação mental. Os americanos chamam isso de reframing mental, que é eu reorganizar a minha maneira de pensar e a maneira como eu vejo a vida para eu alcançar o objetivo que eu desejo. Lembrando que fazendo do mesmo jeito, a gente vai conseguir sempre os mesmos resultados. Bom, e hoje? O que a gente vai falar hoje? O que é esse tal fator X, né? Hoje nós vamos falar, então, de diferenciação. Como é que você se diferencia numa multidão? Pensa o tanto de gente, o tanto de mulheres na mesma situação que você e como é que algumas conseguem, outras não conseguem. Esse é o grande segredo das mulheres que atingem o amor na maturidade, que inclusive é o título do nosso webinário, da nossa aula lá no dia 26. Se você ainda não fez inscrição para essa aula, faça lá, porque a aula, como ela é ao vivo, ela não tem como ser enviada para o seu e-mail. Então, você tem que entrar na sala do webinário e faça lá a sua inscrição também gratuito, como tudo que a gente tem feito até agora. Então, hoje a gente vai falar da importância da marca pessoal, da marca que eu deixo nas pessoas, da marca que eu deixo no mundo. Vamos falar de missão, de valores e princípios que são, na verdade, quem você é, definem como você é. Você vai ver que a maneira como os outros te veem e a maneira como você se vê nem sempre são iguais. Você vai refletir um pouquinho sobre a maneira como você se vende, quer dizer, a maneira como você se mostra para o mundo, como as pessoas gostam ou deixam de gostar de você. Vai finalmente entender o que é o fator X e vai entender como ativar o seu brilho. Bom, se você fosse uma marca, supondo que você fosse uma marca,
que tipo de marca você seria? Então, a gente tem marcas mais simples, marcas mais rebuscadas. Eu separei aqui algumas das marcas mais comuns do mundo, né? Pensa só comigo, que tipo de marca você seria? Porque a gente é assim, né? A gente, através do autoconhecimento e através da automotivação, a gente se gerencia e a gente cria em nós mesmos o que a gente quiser criar. Isso tudo junto é o fator X, do qual nós vamos falar hoje, daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria te falar um pouco, te mostrar um pouco quanto que eu estou feliz com a repercussão dessa jornada. Eu já trabalho com coaching para mulheres, a princípio coaching para mulheres na maturidade, para qualquer objetivo que elas quisessem alcançar, né? Nós começamos trabalhando a questão das mulheres se adaptando ao mundo da aposentadoria, ou quando os filhos saem de casa. E aí, esse programa foi cada vez crescendo mais, eu fui tendo mais mulheres, eu já trabalho com isso há pouco mais de 10 anos, cada vez tendo mais mulheres, até que finalmente hoje a gente está trabalhando com alguns grupos, especialmente focados nisso. E foi daí focados, então, no encontro do amor na maturidade, né? A solidão é um problema real das mulheres mais velhas, é um problema real do mundo, de uma forma geral. E eu estou muito feliz, eu resolvi fazer essa jornada, especialmente para atingir o maior número de pessoas possível. Já é a segunda vez que a gente tem essa jornada, e eu estou muito feliz com ela, com a repercussão que ela tem tido. Então, olha só o que dizem algumas mulheres impactadas pelo programa. Obrigada, Paula, pela oportunidade de aprender tanto sobre mim, que basicamente é isso, né? O primeiro passo é autoconhecimento e a gente voltar para a gente mesma. Foi um empurrão que faltava para eu fazer a especialização que eu adiava há tanto tempo. A especialização é um mestrado que essa moça fez. Reconquistei o amor maior por mim mesma. É cedo para falar ainda, mas eu estou saindo com um homem muito atencioso, e aí ela coloca mais detalhes sobre esse homem. Eu tirei esses detalhes porque não é o nosso escopo aqui. Não entendi o que estava errado. Eu saía, tinha muitos amigos e nada acontecia, né? Era exatamente isso que faltava. Encontrar o amor foi a consequência natural de seguir os 6 passos. Deu tão certo para mim que agora eu trouxe a minha mãe. Como você mesma diz, não tem idade para amar. E eu tenho vários casos de pessoas que fazem, depois trazem a mãe, trazem a tia, trazem amigos, porque é isso que a gente quer, né? O que é bom, a gente quer que funcione para o maior número possível de pessoas. Queria ter conhecido o programa antes. Quem diria que a solução para a minha solidão estava comigo todo o tempo, hein? E aí a gente tem muitos comentários. E me traz muita felicidade saber que a gente está conseguindo impactar positivamente centenas de mulheres. Os meus grupos pessoais, né, os grupos de encontro aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, são grupos de 15, 20 mulheres que a gente faz acompanhamento aí por 6 meses. Com a internet eu consigo atingir um número muito maior de mulheres e isso me deixa muito satisfeita, isso me deixa muito feliz. Vamos começar então, vamos falar um pouquinho. Você já prestou atenção que você é uma marca? Quando as pessoas falam no seu nome, imediatamente vem a ideia delas quem você é. Então, vem à mente delas a sua aparência física, a maneira como você pensa, a maneira como você se comporta, e elas não só pensam isso, como elas saem falando isso com os outros. Então, eu não posso controlar o que as outras pessoas falam sobre mim, claro, mas eu posso controlar a maneira como as outras pessoas me percebem. O que eu preciso para fazer isso? Primeiro, entender bem como que eu me vejo, entender bem como que os outros me veem hoje. Você vai ficar surpresa de ver que nem sempre a maneira como você se vê é a maneira como as outras pessoas te veem. E você pode, por exemplo, perguntar para amigas suas, para pessoas da sua confiança, pessoas que você sabe que vão te falar a verdade. Como é que você me vê hoje? Você vai ficar surpresa com o feedback familiares, né? Pessoas que são sinceras com você.
E, por fim, qual que é a imagem que eu gostaria de transmitir para os outros? E a gente está falando aqui em amor, mas a gente está falando, esses mesmos conceitos você pode aplicar na sua vida profissional, você pode aplicar nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos de amigo, onde quer que você queira. Então, para começo de conversa, quem você é? Então, lembrando que o autoconhecimento e a automotivação vão levar ao autogerenciamento, né? Para começo de conversa, então, a gente vai no autoconhecimento. Quem você é, de fato? Todos nós vivemos sob muita pressão no mundo, e a gente tem aí que se adequar ao mundo externo, e a gente acostuma tanto com as máscaras que a gente vai colocando ao longo da vida, que muitas vezes é difícil responder isso, né? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua missão? Para que você existe? Qual que é o seu objetivo maior no mundo? Então, é uma coisa para você pensar. Naturalmente, aqui a gente está colocando uma lâmina, só esse assunto é muito mais extenso, né? E quando a gente faz treinamento, é um módulo só para isso. Qual que é a sua visão? Como é que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano? O que você quer para você? Como é que você vai fazer com que a maneira que você está hoje vá em direção a quem você quer ser? Quais que são seus valores, seus princípios? O que você não aceitaria de maneira nenhuma? Como é que você foi criada? O que é importante de fato para você? Porque os valores é que vão nortear todo esse caminho, né? E quais que são seus objetivos maiores? No caderno de exercício, então, a gente tem alguns exercícios para você refletir um pouco mais sobre isso. Com tudo isso em mente, então, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar. Sabendo onde eu quero chegar, fica fácil de eu entender qual que é a imagem que eu quero passar para as pessoas. Lembrando que quando eu digo qual que é a imagem que eu quero passar para as pessoas, não estou dizendo uma imagem falsa, pelo contrário. Uma imagem verdadeira, mas só com aquelas informações que realmente eu quero passar para o outro. E aí eu te pergunto, como é que você se vende hoje, né? Que tipo de pessoa é você? Porque o marketing pessoal, quer dizer, se vender, e se vender no sentido, claro que você entendeu, não é no sentido de se mercantilizar, não, né? Se dar um preço, não. Como é que você faz com que as pessoas gostem de você, né? Ele vai depender, então, das suas qualidades, das suas características positivas, das suas estratégias, do seu bom humor, da sua forma de comunicação, da sua forma de satisfação, da maneira que você se produz, e aí eu falo de produção profissional, mas eu falo também de produção pessoal, a maneira como você se veste, a maneira como você se coloca. Depende da autoimagem, por isso que antes de tudo a gente falou de autoimagem, né? Do conceito que você tem de si mesma, e depende do seu objetivo. Tudo isso junto vai levar, então, ao desenvolvimento de estratégias, de formas de alcançar o que você deseja, de alcançar o seu marketing pessoal. Então, olha só. Com todas essas informações em mente, eu vou criar, então, uma estratégia, né? Para eu ser conhecida da maneira que eu quero, tanto no ambiente real, entre as pessoas que eu conheço, no meu âmbito profissional, na minha família, quanto no ambiente offline. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Hoje a gente está tão exposto no ambiente offline, então às vezes eu fico vendo páginas de pessoas no Facebook, mulheres, muitas das mulheres que fazem o meu curso, que me acompanham, outras que eu presto essa consultoria gratuita aqui, através desses programas gratuitos, e eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que essa pessoa não percebe o impacto que essa foto ou que esse comentário negativo está provocando na autoimagem dela, né? O que os outros pensam a partir de uma coisa que ela se pode. Ah, mas eu quero colocar aquilo. Ok, mas hoje no Facebook, nas mídias sociais, você tem configuração que você permite que uma determinada informação vá só para um círculo restrito de pessoas. Apesar de eu, pessoalmente, não ver razão nenhuma
para a gente colocar comentário negativo em qualquer lugar que seja, inclusive na nossa cabeça, né? Porque lembra que os pensamentos geram emoções, falamos sobre isso na última aula, que geram atitudes, não é? Para que eu vou me alimentar de pensamentos negativos a mim mesma e ao mundo ao meu redor? Com tudo isso, então, a gente cria estratégias tanto para o mundo real quanto para o mundo offline, da maneira como eu vou me posicionar, da maneira como eu vou agir. E é isso que faz toda a diferença. Isso faz uma grande diferença. A gente tem lá no curso um módulo inteiro para esse posicionamento. Bom, nesse meio tempo, você já deve ter entendido o que é o fator X, né? O fator X é a sua marca, a marca pessoal. Como é que eu faço para ativar esse brilho? Como é que eu faço para ativar esse fator X? O centro de tudo é quem você é de fato, é a sua essência. A partir dessa sua essência, você tem um autoconceito, que é a maneira como você se vê. Nesse autoconceito, você pode trabalhar, né? Trabalhar a autoestima, trabalhar a autoconfiança para se ver de uma maneira bem positiva. E tem um autoconceito espelhado, que é a maneira como as pessoas te percebem, não é? A maneira como as pessoas te percebem depende, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, depende muito de como elas são e o que elas conseguem identificar de positivo e de negativo em você. Disso aqui, do eu essência, eu consigo modificar só o autoconceito, porque eu consigo me perceber de uma forma diferente. Do outro, eu não tenho maestria nenhuma, quer dizer, como é que o outro vai se espelhar ou deixar de se espelhar em mim, não sei, é dele, não é? Então, aqui eu não tenho o que fazer, a não ser o que eu mostro para o outro, né? E aí a gente tem dois eus, o eu ideal público e o eu ideal privado. O eu ideal público é a maneira como eu gostaria de ser para os outros, para tentar modificar um pouco esse autoconceito espelhado. Isso aqui, você tem lá no caderno de exercício, vai te ajudar bastante a fazer isso aqui. Você vai pensar, quais são suas características positivas? Como é que eu posso realçar essas características positivas? Quais são as minhas características negativas hoje? Como é que eu posso neutralizar essas características negativas? Posso neutralizá-las de duas formas, né? Não deixando que elas sejam muito percebidas ou estimulando o autodesenvolvimento para modificar aquilo que realmente me incomoda e incomoda as pessoas ao meu redor. Assim eu crio esse eu ideal público. No eu ideal privado, como que eu gostaria de ser para mim mesma? Porque é isso o mais importante. É isso que vai fazer toda a diferença, né? Como é que eu posso estar me desenvolvendo continuamente para modificar a mim mesma? Então, o fator X, o fator da marca, ele parte da maneira como você quer ser para você mesma e a forma como você quer se projetar no mundo. Não deixa de fazer os exercícios dessa unidade, eles estão bem interessantes. Muito bem, e agora? O que vai acontecer a partir de agora? A primeira coisa que vai acontecer, agora no dia 26, a gente tem uma primeira aula ao vivo. Os segredos da mulheres que encontram o amor maduro em 6 passos. A gente usou a palavra segredo porque é a ativação desse fator. E aí a gente tem os 6 passos que partem lá do autoconhecimento e vão até a coisa prática mesmo de encontrar o outro. É uma aula ao vivo de 1h30, 2 horas de duração. Para essa aula é preciso que você se inscreva. Então, no texto que acompanha, no e-mail de onde você tirou esse link para essa aula, você tem lá o link para o webinário, para a aula, precisa que você se inscreva, é gratuito, mas eu preciso que você se inscreva para entrar lá na sala. Pode assistir durante a própria aula, mas eu tenho compromisso nesse horário. Não tem problema, aqueles que tiverem se inscrito, depois a gente manda o replay o link do replay para a sua aula, somente para as pessoas que foram inscritas. Então, tem uma aula no dia 26, o segredo das mulheres que encontram o amor na maturidade, e depois tem uma aula no dia 31, que é o encerramento dessa jornada,
com outro tema, mais para frente a gente fala desse segundo tema. O webinário está muito legal, então a gente vai falar o passo a passo de como é que você faz para encontrar o amor. Se você gostou dessas 3 aulas, pensa que essas 3 aulas são só aulas preparatórias para essa aula ao vivo. Eu te espero lá então. Não deixa de fazer o exercício, não deixa de curtir a nossa página do Facebook para poder acompanhar as lives. Um grande abraço e até lá!